Nós estamos recebendo Zé Antônio. Zé Antônio é um querido amigo do Lar Francisco de Assis, que está sempre nos prestigiando nas nossas palestras presenciais. E Zé Antônio faz um trabalho muito bacana, com pessoas que estão em processo de recuperação, tanto os adictos como os codependentes, que são os familiares, e tem um trabalho lindo de apoio com esses irmãos. E por isso eu fiz esse pedido, para que hoje ele estivesse aqui conosco virtualmente, trazendo esse tema. E não foi ao acaso. Nós temos no Lar Francisco de Assis, mesmo nesse período de recolhimento, uma reunião de vibração, que ocorre às segundas-feiras. E numa dessas reuniões, recebemos uma orientação espiritual de que o número de recaídas no vício, no comportamento, iam aumentar muito e que iríamos precisar dar esse aporte emocional e espiritual às famílias e aos dependentes. E aí, pensando nisso, me veio a importância de trazermos essa fala aqui na Corrente do Bem. E por que não, Zé Antônio, que já faz esse belo trabalho, que já tem esse grupo de apoio no Caputinha, no Shalom, e já tem uma bagagem para poder trazer aqui. Gente, Zé, então seja muito bem-vindo. Daqui a pouco eu passo a palavra para você. Nós vamos primeiro fazer a nossa prece, e depois você pode desbloquear o seu microfone e a sua câmera, tá bom, meu amigo? Você que está chegando hoje, aqui pela primeira vez na Corrente do Bem, a Corrente do Bem tem um intuito de nos fortalecer espiritualmente. Esse período que nós estamos, nesse recolhimento social, oscilamos muito emocionalmente, oscilamos vibracionalmente. E essa convivência conosco mesmo, essa convivência no confinamento, com os nossos familiares, e tantas mudanças que estão ocorrendo à nossa volta, no nosso dia a dia, nas incertezas que vamos enfrentar daqui por diante, veio a proposta de estarmos aqui reunidos. Então, se você chegou hoje aqui a primeira vez, sinta-se muito bem acolhido e convidado a estar conosco todas as quartas, sextas e domingo, às 18 horas, no intuito de se fortalecer, trazer uma ambiência agradável para a sua casa, de fortalecimento íntimo para você, para a sua família, e também levar essa vibração para todos que precisam. E a gente sempre pede para vocês pegarem um copinho com água, uma garrafinha, que no final nós vamos fazer aquela prece com a magnetização. Então vamos agora para a nossa prece inicial. Não coloquei a música aqui, mas vamos nos sintonizar assim mesmo. Então vamos trazer à nossa mente a imagem de Maria. Cada um traga à mente a imagem que mais se identifica com Maria. Maria que conhece a necessidade, sabe como você, que está aí do outro lado, nos assistindo, chegou até aqui. Qual a sua necessidade nesse momento? Vamos pedir a Maria que, através das falangeiras de luz, possa estar sondando o nosso coração, possa estar nos visitando e nos fortalecendo naquilo que for necessário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do teu ventre, cheirou Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, espíritos ainda tão equivocados, agora
e na hora do nosso desenlace. Nesse horário da corrente do bem, unimos o nosso coração e pensamento a todos aqueles que estão voltados para Jesus, rogando pela paz universal, pela paz em nosso país, pela paz e pela saúde em nosso estado, pela paz e pela saúde em nossa cidade, pela paz e pela saúde em nossa casa e em nosso interior. Rogamos por todos aqueles que vêm à nossa mente nesse momento e que precisam receber as vibrações da corrente do bem. Que a espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos assiste, possa levar a cada um deles o remédio, o amparo que tanto necessita. Que o nosso companheiro Zé Antônio seja nas mãos de Francisco de Assis, ferramenta fidedigna para poder trazer a palavra que precisamos. Não só aqueles que passam por esse desafio íntimo, mas também as famílias e os amigos que precisam buscar esse conhecimento para poderem auxiliar aqueles que tanto amam. Fique conosco, Mestre Jesus, e conduza todo o trabalho da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Zé, agora a palavra é sua, pode desbloquear a sua câmera, o seu microfone e falar conosco. Seja bem-vindo. Boa noite, obrigado, Christian. Tá me ouvindo bem, né? Boa noite a todos. Mais uma vez agradecer pela oportunidade de estar contribuindo de alguma forma, né, nesse trabalho tão maravilhoso que vocês fazem, nessa casa abençoada. E no momento que nos convida a abordar um tema que é tão delicado, num momento tão delicado, e deixando sempre claro que a nossa intenção não é com o tema, não é ferir ninguém, não é deixar ninguém triste, mas nosso intuito é esclarecer, é chamar a atenção para um fato tão relevante e que, de fato, precisamos realmente dar o devido valor. Portanto, falando de sobriedade comportamental, levando para o contexto da dependência química e da codependência, e que muitas pessoas ainda desconhecem o tal tema, de fato, mas afinal o que é sobriedade, né? Por que nós estamos falando de sobriedade? Aí nós buscamos através da pastoral da sobriedade para explicar um pouco sobre a sobriedade, a razão de estarmos falando e por que essa preocupação com a dependência química neste momento de pandemia, e justamente por conta que está sendo voltada esse nosso estudo de hoje para as recaídas, que tem uma ligação intrínseca com a sobriedade comportamental. Então, sobriedade comportamental é uma maneira de viver em equilíbrio em todos os aspectos da vida. Então, a sobriedade emocional ela é necessária para que tenhamos equilíbrio em nossas vidas. A sobriedade ela é fundamental para todas as pessoas e para todas as categorias sociais. Olha quanta informação é importante e, sobretudo, neste momento que nós precisamos ter equilíbrio. E sem equilíbrio não teremos sobriedade. Tudo que é demais sobra, diz um ditado popular. Muitas vezes em nossas vidas sobra o sono, sobra a comilança, a cobiça, o vazio existencial, sobra o vazio de afeto.
o desespero, sobre a falta de sentido na vida. Porque todos os excessos, eles são prejudiciais não só à saúde física, mas também à saúde psicológica, social e espiritual. E se nós não tivermos essa sobriedade comportamental, nós não teremos equilíbrio e aí nossa sociedade será afetada, a nossa vida será afetada. A palavra sobriedade, na primeira acepção, ela significa temperança, sabedoria no comer e no beber. No entanto, nas escrituras sagradas, ela é utilizada para designar comedimento, moderação, naturalidade, equilíbrio, ausência de complicação e simplicidade. E a falta de sobriedade tem trazido muita dor e sofrimento para as nossas vidas e dos nossos familiares. Portanto, dentro desse contexto, falando da questão da dependência química e da codependência, aí nós entramos com a sobriedade nessa época nessa época que estamos atravessando de um momento tão delicado que nos convida a ter equilíbrio, a mudar o nosso comportamento, a nossa postura. Mas antes disso, vamos a alguns dados o porquê que nós estamos falando sobre a sobriedade comportamental. O consumo de álcool nos Estados Unidos sobe para 55% e o de outras drogas, 33% durante a pandemia. O isolamento nos Estados Unidos, esse isolamento social, trouxe um novo problema para o país, que lidera o quadro de mortes e infectados pelo coronavírus no mundo inteiro. À medida que o estresse aumenta durante a quarentena, os americanos passaram a consumir mais álcool e outras drogas, segundo uma pesquisa nacional. E que ligação essa informação tem com a sobriedade comportamental? Que ligação tem o consumo de drogas? É justamente como o Christian falou no início. Está havendo um aumento de recaídas. Os dependentes químicos que estavam em recuperação não conseguiram manter-se sóbrios ou não conseguiram ficar sem usar a substância de sua escolha e com isso promoveram a recaída. Não tiveram condições de manter a sobriedade comportamental por algumas razões. E esse estudo descobriu que o álcool era a substância preferida entre os entrevistados, com 88% relatando que beberam no mês passado. A maconha foi a segunda droga mais comum, citada por 37% dos entrevistados, e seguido pelos opioides prescritos, com 15%, que são, esses opioides são os benzodiazepínicos, que são os ansiolíticos e os sedativos, prescritos, mas que causam dependência e que é mais de uso das pessoas que se dizem não dependentes químicos. As famílias, pessoas com ansiedade, com depressão, ou até pessoas que não estão suportando esse momento difícil e fazem uso desses opioides prescritos ou compram por sua conta própria. A Unicef diz que crianças e adolescentes estão mais expostos à violência doméstica durante a pandemia. As tensões acumuladas com temores sobre a pandemia, a intensa convivência familiar, a sobrecarga de tarefas domésticas e o trabalho em casa, esse home office, ou a falta de emprego e renda, podem ser geradoras ou agravantes de conflitos e violências em muitos lares. Violências que já poderiam ocorrer anteriormente
contra crianças e adolescentes vão se manter e podem, e estão se agravando. E eu novamente pergunto, qual a ligação dessa informação com a sobriedade comportamental? Isso vem a recaída. Mas essa questão também, nós estamos falando relacionada à dependência química. Mas, de um modo geral, o comportamento, essa sobriedade comportamental, nós, ao longo desse desenrolar, nós perceberemos que todos nós estamos ligados a essa sobriedade comportamental, sendo nós dependentes químicos ou não. Todos nós estamos atravessando esse momento, necessitamos da sobriedade comportamental e percebemos em alguns momentos que não estamos tendo esse equilíbrio num momento tão difícil e que é tão necessário ter esse equilíbrio. Certa vez, nas partilhas de grupos, enquanto os pais e as mães falavam, né, sobre a dependência dos seus filhos, como que seus filhos se comportavam, o que é que eles faziam ou não, uma mãe falou que ela agradecia a Deus pelo seu filho não usar drogas. Graças a Deus, meu filho não usa drogas. Então, um dos participantes da reunião, né, uma reunião de família, perguntou para ela, quantos anos tem seu filho? Ela falou assim, tem 25. Ele trabalha? Não. Ele estuda? Também não. Ele coopera em casa, ele ajuda? Não. Ele pelo menos respeita os membros da família? Também não. E aí que a gente entra. Muita gente pensa que recuperação é apenas uma questão de não usar drogas. Consideram a recaída um sinal de fracasso completo e os longos períodos de abstinência um sinal de completo sucesso. E não é nada disso. Nem sempre quem parou de usar drogas está sóbrio. E nem sempre quem não faz uso de drogas também está sóbrio. Ou às vezes, quando há uma recaída, algumas pessoas acham que é um sinal de fracasso completo. Ou então que a abstinência é um sinal completo de sucesso, e não é. Quem não faz uso não quer dizer que está completamente sóbrio. A falta de sobriedade ela não está relacionada apenas ao uso do álcool ou de outras drogas, mas sim na atitude de cada um. Abolir por completo o consumo de substância causadora da dependência é um passo gigantesco na busca da sobriedade. Isso não podemos negar. Porém, estar abstêmio nem sempre significa viver em sobriedade. Nós tivemos a oportunidade de conhecer uma pessoa maravilhosa. Nós convivemos com ele. Ele ficou 20 anos sóbrio. Sóbrio não, sem usar. 20 anos sem usar, fazer uso do álcool. Obviamente eu vou preservar o anonimato dele. Mas ainda assim, 20 anos sem usar álcool, que era a sua droga de escolha, ele se internou. Porque ele percebeu que já entrava num processo de recaída há muito tempo. Porque a recaída, ela não é o uso em si da substância. A recaída, ela começa primeiro no comportamento, nas atitudes. E ele entrou num processo de recaída. E antes que fosse ao uso, ele foi e buscou ajuda e se internou. Vejam que interessante. Então, como está dizendo aqui, estar abstêmio nem sempre significa viver em sobriedade. E é aí que nós devemos, como familiar, observar o comportamento da pessoa, ou os comportamentos. Pouco adianta parar de consumir drogas, mas continuar externando seus comportamentos desajustados e desequilibrados. É pouco produtivo abandonar o uso, mas continuar culpando os outros pelo seu problema.
É infrutífero evitar o uso, mas reproduzir a mesma agressividade com a família. Não existe avanço em parar de beber, mas continuar pendurado nos outros. Nós não estamos aqui, gente. Embora falando, continuo, eu repito, de um tema delicado, mas a intenção não é trazer à tona os defeitos de caráter de ninguém, nem apontar os erros. Nós estamos chamando a atenção para que é necessário que mudemos o nosso comportamento e que busquemos, de fato, a sobriedade, a verdadeira sobriedade. Porque, como está bem claro aqui, parar de usar não significa estar sóbrio. Então, nós precisamos realmente mudar a nossa postura, o nosso jeito de encarar a vida e, sobretudo, de tratar os nossos pares, nossos familiares, sejam eles filhos, esposas, maridos, irmãos, pai, mãe, amigos. É necessário que mudemos o quanto antes, pois nós sabemos que neste momento delicado, muitos não suportam o afastamento social, o isolamento, a convivência diária, que antes nós não tínhamos esse hábito de ficar 24 horas e muitas pessoas não conseguem processar tudo isso e acabam buscando fugas através das substâncias psicoativas, das drogas, como foi dito na pesquisa nos Estados Unidos e que reflete muito grandemente aqui também no Brasil e principalmente aqui em Macaé, que nós sabemos a quantidade de pessoas que nos procuram em busca de ajuda para conseguir um tratamento, para parar de usar, pois recaiu ou recaíram e por aí vai. A busca pela sobriedade é uma atitude comportamental que, além do abandono do consumo da substância de adicção, visa retomar os domínios da própria vida, assumindo responsabilidades, corrigindo os defeitos de caráter e abandonando as manipulações e mentiras e outros tantos comportamentos. Então, essa busca pela sobriedade é uma atitude comportamental. Nós falamos que as pessoas se preocupam muito com a droga que fulano ou beltrano usa, esquecem do comportamento. Ah, mas é só maconha. Se fosse cocaína, eu estaria preocupado. A questão aqui não é a droga. Droga é droga. O álcool é a droga que mais mata e é a droga que está liberada, que é lícita. O grande problema é o comportamento. Nós perguntamos aos familiares se o seu filho ou seu marido ou quem quer que seja da sua família que faz uso de drogas, que é um dependente químico, fizesse uso e ainda assim trabalhasse, voltasse para casa, tivesse uma vida funcional, teria algum problema? Não. O problema é porque bagunça tudo, deixa a gente preocupado, dá prejuízo. Então, a droga em si não é tão preocupante nesse sentido. O que preocupa é o comportamento da pessoa. É o que ela faz quando está sob efeito da substância. Portanto, é sim, sobriedade é uma busca de atitudes comportamentais, de novas atitudes comportamentais para que você tenha o equilíbrio. E parar de manipular, parar de mentir, corrigir os defeitos de caráter. Mais do que parar de usar, o dependente também precisa resgatar o respeito e a confiança das pessoas próximas. E isso não se conquista com palavras ou promessas. E nem deixando de fazer uso, mas com atitudes equilibradas e muita perseverança. Então, o processo de conquista de sobriedade é um processo muito lento, no qual você precisa resgatar a confiança dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho, resgatar o seu respeito,
E isso leva tempo. E você só conquista através de atitudes, de comportamentos diferentes, obviamente, do que os de antes. Com atitudes equilibradas. E muita perseverança. Aqueles cujo objetivo visa apenas manter-se abstêmios, mas não se preocupam com a sobriedade comportamental, eles estão na eminência de uma recaída. Quem acha que só parou de usar e que está beleza, que pode tocar a vida como antes, está correndo um sério risco de ir ao uso, porque ele já está em recaída. Só em pensar que ele já sabe controlar a doença é uma recaída. A autossuficiência é uma recaída. Nós temos que lembrar dos 4 pilares da recuperação, e a humildade é um deles. Quando você se sente autossuficiente, você já deixa de ser humilde. Você já acha que controla a doença. Então, esses que assim agem, estão na eminência de uma recaída. Ou seja, já estão na iminência do uso, porque na recaída eles já estão. A recaída ela tem fases, ela tem comportamentos. O uso, digamos que seja o último estágio, a última fase da recaída. E aí já deixa de ser recaída, já voltou ao uso. Sem modificar e reorganizar o modo de viver, o dependente em recuperação coloca-se em constante situação de vulnerabilidade em relação à substância de escolha, e isso é um alto risco. Se ele não modificar e reorganizar a sua vida, ressignificar a sua vida, ele está correndo um risco altíssimo, porque isso já configura uma recaída. Vejam que a recaída ela não consiste imediatamente em ir ao uso. É bom que a família preste atenção nisso. Lembrando também que a família também recai, e às vezes muito mais do que o próprio adicto. Só que a família não aceita. A família acha que, na maioria das vezes, nem todos, que o problema está em quem usa droga. E isso é um grande equívoco, é um grande erro da família. Mas também que a sobriedade comportamental, ela não se limita à pessoa usuária de substâncias causadoras de dependência. Existem muitos por aí que jamais fizeram uso de qualquer tipo de droga, mas não possuem a mínima sobriedade comportamental. É o caso daquela senhora que estava na sala de reunião e que agradeceu a Deus pelo filho não fazer uso de drogas. Porém, não há sobriedade comportamental nesse filho dela de 25 anos. Pois as atitudes e comportamentos são as mesmas de um dependente químico no uso, na ativa. A família tem que prestar atenção nisso. Por isso que a família também precisa se tratar, buscar ajuda, para entender o que é a dependência química e o que é a codependência, e fazer a sua parte também, promovendo a sua mudança comportamental, a sua reforma íntima, buscando equilíbrio para ter uma sobriedade de verdade. Não é só fingir. Porque eles vivem intoxicados por condutas inadequadas, despejando críticas, mas são incapazes de olhar para si mesmos. Sobriedade comportamental é, acima de tudo, uma questão de ética que vale para todos. Isso vale para todos nós. É necessário que busquemos essa mudança de postura, o nosso comportamento. Vale para todos nós. Com as nossas condutas inadequadas, nossos vícios comportamentais, nossos defeitos de caráter. Onde é que está a nossa sobriedade nesse ponto de vista? Não há. E não estamos fazendo uso de nenhuma substância que altere o nosso humor. Nenhuma substância que atue no nosso sistema nervoso central, provocando mudança de comportamento.
E nós, que nos indignamos com tudo isso, com as pessoas com seus comportamentos inadequados, com suas mentiras, com suas manipulações, nós nos sentimos indignados com tudo isso, né? Mas e nós? Como é que nós agimos? Porque a gente enxerga muito bem os defeitos dos outros. Nós criticamos com muita habilidade. Mas e os nossos? O que é que nós estamos fazendo dos nossos? Como é que nós agimos? E os nossos comportamentos? Como é que estão? Como é que vão? Estamos tendo uma sobriedade comportamental adequada? Nós furamos filas nos bancos, aonde nós vamos? Nós cedemos lugar para os idosos? Nós jogamos entulhos em terrenos baldios? Nós mentimos para tirar vantagem em alguma coisa? Nós somos grossos e estúpidos com alguém? Calamos-nos diante de um troco a mais quando recebemos? Nós ofertamos ou aceitamos vantagem para fecharmos um contrato? Nós abusamos dos bens públicos? Nós espalhamos notícias falsas, as famosas fake news, sem verificar a procedência de cada uma? Onde é que está a nossa sobriedade aí? E como que nós podemos falar do outro? Será que nós nos enxergamos nessas poucas questões que foram feitas agora, essas perguntinhas simples? Será que nós nos enxergamos aí? Será que nós temos o direito de falar do outro, de apontar o defeito do outro, do comportamento do outro? Se eu não faço, se eu não tenho o meu comportamento digno, como que eu vou cobrar do outro? O que é que eu vou cobrar do outro que falta em mim? Isso é sobriedade comportamental, quando nós fazemos o oposto de todas essas perguntas. Sobriedade comportamental é entender que o outro tem limites, tem espaço que nós não devemos invadir, e como que nós podemos ajudá-lo sem apontar os defeitos, sem dizer que somos os donos da verdade, tendo uma conversa não violenta, tendo uma conversa assertiva. Isso é equilíbrio. No momento de tensão, nós temos equilíbrio? Como é o nosso comportamento? Nós explodimos facilmente? Porque quando o outro explode ou perde o equilíbrio facilmente, nós reclamamos. E nós? Nós podemos, pelo fato de não usarmos drogas? É bom que a gente pense um pouco e reflita no que estamos falando, que é muito sério neste momento. É bom que a gente sente para conversar com os nossos familiares, dialogar, uma conversa não violenta. E que exponha a sua dúvida, pois o momento de mudanças é agora. É agora que nós temos que buscar o equilíbrio. Eu sei que não é fácil, mas tudo isso que está acontecendo agora é justamente nos convidando para a transformação, para a nossa reforma. Nossas atitudes merecem de nossa parte vigilância constante, e é um trabalho permanente de construção da nossa sobriedade comportamental, pois um comportamento, quando não é cuidado, nós também adoecemos e, consequentemente, nós adoecemos aqueles que estão à nossa volta. É o que acontece quando há um dependente químico numa família, outros membros da família adoecem. E é necessário também se tratar o codependente, o familiar. E esse comportamento inadequado, ele vem crescendo em larga escala nos dias de hoje, nesses dias de confinamento.
a falta de paciência, de tolerância, de indulgência, a falta de diálogo. Por mais que seja difícil o momento, ele não nos confere a autoridade de sermos grossos, mal educados, impacientes ou indulgentes para com quem quer que seja. Pois nós não queríamos que alguém agisse de tal maneira conosco. É hora de mudar, de trabalhar a humildade, de olhar o que estamos fazendo com aqueles à nossa volta, com os nossos pares, nossos entes queridos. Esse momento é crucial para isso. Estamos sendo convidados para a mudança comportamental. Não há mais como fingir que eu sou bonzinho na rua e em casa eu não tenho paciência com ninguém. Temos que treinar em casa, mudar em casa, para não fingir lá fora. Neste momento, é um momento delicado, onde está havendo muitas recaídas comportamentais de adictos e de famílias. E nós devemos olhar com cuidado, chamar para conversar, pois sozinho ninguém consegue. O lema já diz, só depende de mim, mas eu não posso sozinho, eu não consigo sozinho. É hora, gente, é hora de mudar. Precisamos, urgente, mudar o nosso comportamento, pois esse momento nada mais é um convite à mudança. Ainda lembrando aquela pesquisa que falamos logo lá no início dos Estados Unidos, do índice altíssimo de consumo de álcool e outras drogas, houve um aumento das taxas de dependência, né? Dependência química, e recaídas depois do estresse, do isolamento, né? Do tédio, da diminuição do acesso a recursos de recuperação e com o desemprego. Então, essas taxas aumentaram, estão aumentando, porque a incerteza do amanhã deixa muitas pessoas preocupadas. Tem pessoas que estão desempregadas e elas não estão conseguindo processar tudo muito rápido, está vindo tudo muito rápido. Pandemia, desemprego, falta de dinheiro, distanciamento social, isolamento. Aí vem o estresse, o tédio, a falta de paciência em casa com as crianças. A diminuição do acesso logo no início, acesso a recursos de recuperação. Então isso aumentou sim a dependência. Isso aumentou sim a recaída. A dependência, quando ele fala nesse sentido, são pessoas fazendo uso, pessoas que faziam uso recreativo de álcool ou de outras drogas, e que começaram a desenvolver uma dependência para poder suprimir esse estresse, esse tédio e o medo. E para os que estavam em recuperação, com os afastamentos das salas de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, Naranon e outros mais, Amor Exigente, começaram a sentir uma certa dificuldade. Como os que frequentam, um exemplo, o Lar Francisco de Assis, que sentiam-se amparados, sentem-se amparados no ambiente físico, protegido, e ficaram meio que sem amparo, se sentiram desamparados, na verdade. Mas que hoje, graças a Deus, com essa ferramenta, todos estão recebendo o devido amparo, o devido olhar cuidadoso e carinhoso de todos os trabalhadores do Lar de Francisco, e isso é maravilhoso. E isso também aconteceu com os dependentes químicos, com as famílias de dependentes químicos que frequentam o Alanon e o Naranon e o Amor Exigente. Desde o dia 23 de março, a Irmandade Alcoólicos Anônimos do Brasil abriu uma sala de reunião à distância com facilidade de acesso remoto aos encontros, e os encontros são diários. O acesso é pelo site de Alcoólicos Anônimos.
assim como de Narcóticos Anônimos, assim bem como de Naranó e do Amor Exigente. Desde 23 de março, eles começaram a pensar nisso. Além dessas reuniões diárias, com abrangência a nível nacional e internacional, a Irmandade também estimula reuniões locais, com pessoas que já eram membros de AA. E eles dizem assim: nós procuramos orientar para que as reuniões aconteçam da mesma maneira, em qualquer plataforma, logicamente preservando o anonimato, orientando sobre o uso da câmera, né, porque vai expor a quem estiver dentro da reunião, através da câmera, será exposto, sugerindo que ninguém tire foto e nem publique o que é falado na reunião, que é para manter o anonimato dos grupos. O anonimato nada mais é do que preservar a instituição. Não é que a pessoa quer negar que é dependente químico, é para preservar a instituição. É para isso. Porque nem todo mundo entende o que é uma dependência química, nem todo mundo acha ou acredita que a dependência química é uma doença incurável, né? E que é progressiva. Ainda há como é que diz, meu Deus? Por parte das pessoas, há um preconceito muito grande, de algumas pessoas, há um preconceito muito grande relacionado à dependência química. Então, o anonimato também é para preservar a identidade da pessoa, para que não sofra esse preconceito. Mas, graças a Deus, todos estão sendo atendidos. Um dado importante é o número de novos participantes nas reuniões. Nós sabemos. Isso nós podemos falar. Isso é do site de Alcoólicos Anônimos e de Narcóticos Anônimos, essas informações. Mas nós aqui em Macaé, que também participamos de grupos, nós sabemos que o número de novos participantes cresceu bastante. O número de recaída cresceu bastante aqui em nossa região. Outro indicativo notado foi o fato de que os pedidos de ajuda chegaram através de e-mails, né, no site oficial de Alcoólicos Anônimos, e praticamente triplicaram. Porque antes do isolamento, eram de 30 a 40 por semana os pedidos de ajuda. Hoje estão entre 70 e 110 pedidos de ajuda semanais. Vejam como cresceu absurdamente. Esses são os que são catalogados. E aqueles que não pediram ajuda ainda? Que tem o preconceito dentro do próprio usuário, que é preconceituoso, que ainda tem medo, que ainda não quer, que acha que ainda pode usar mais um pouco. E aqueles que têm medo de ficar sem o uso, sem a substância. A quantidade de visitas no site de Alcoólicos Anônimos também disparou. Na última semana, houve um aumento de 75%, atingindo 7 mil acessos por dia. As pessoas que não estão participando efetivamente dos grupos, das reuniões online, eles estão frequentando, acessando o site, os sonhos de como agir neste momento tão crítico. No caso de Narcóticos Anônimos, as reuniões online já aconteciam antes, esse sistema de recuperação à distância já funcionava antes da pandemia, em Narcóticos Anônimos. Alcoólicos Anônimos, que começou agora, no dia 23 de março, mas o NA já funcionava e agora aumentou em alta escala. Com as medidas de isolamento, né, de isolamento social, a instituição aumentou a disponibilidade desses encontros à distância, passando de 14 para 1.600 reuniões semanais à distância. Isso Narcóticos Anônimos. A orientação para acessar essas reuniões é feita através do site também. Nas redes sociais, o grupo mantém uma página no Facebook. E, além disso, eles também disponibilizam uma linha de ajuda, que nós sempre divulgamos, eu sempre divulgo no meu Facebook,
os números da linha de ajuda de Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, Pastoral da Sobriedade, Grupo Catutinha, tudo que nós temos aqui. Mas a família se apavora quando ouve falar que é possível acontecer a recaída. Mas tudo isso, a recaída, ela faz parte do processo, não que seja necessário acontecer. Isso não é via de regra. Mas se acontecer, também não é o fim do mundo. O livro azul de Narcóticos Anônimos nos orienta que se recaiu, peça logo ajuda. A primeira coisa que deve fazer é pedir ajuda. E você será acolhido. A família, a mesma coisa, a família também recai. Nós ouvimos relatos de familiares que recaem. Como que eles sofrem com esse comportamento? Porque o comportamento da família é idêntico ao do adicto. A única diferença do codependente para o dependente químico é que o codependente ele não usa nenhuma substância para que ele tenha um comportamento insano. A única diferença é essa. Mas ele recai. O familiar recai. O familiar adoece ao ponto, muitas vezes, gravemente, muito mais que o próprio dependente químico. Então, tem como ele... o adicto, quando ele está num processo de recaída, eu não vou me estender por conta do horário, ele tem um processo, quando ele está no processo de recaída, ele emite sinais. Você percebe. Mas você só vai perceber quando você está se tratando. Porque o codependente, ele vive numa montanha russa, junto com o adicto. O adicto desce, ele desce junto, o adicto sobe, ele sobe junto. Ele não faz o desligamento emocional. Ele não tira o foco do adicto. Ele tem que tirar o foco do adicto e trazer para ele se tratar. Para ele poder olhar os sinais de recaída. Porque nem todo comportamento é um sinal de recaída. Mas o familiar adoecido, ele acha que é. Ou ele acha que já até usou. Porque para o familiar que desconhece a recuperação, ele acha que a recaída é o uso. É quando está usando. E é um grande engano. A recaída, ela dá sinais muito tempo antes do adicto ir a uso. Portanto, nós precisamos sim buscar ajuda. Nós temos, aqui em Macaé um exemplo, vários postos, você pode pedir ajuda. Temos vários grupos que podem ajudar tanto a família quanto o adicto. Mas você tem que querer. Só depende de você. Mas eu sei que sozinho você não consegue. Então, nós poderíamos passar a noite inteira aqui falando de comportamentos. Falar do papel importante e fundamental que a família tem para antecipar os deslizes, as recaídas, descobrindo essas mudanças de comportamento, né? Que o adicto demonstra, para orientá-lo, não chamando a atenção, mas conversando. Fulano, você está diferente, está acontecendo alguma coisa, eu posso te ajudar? Tem filhos, tem filhos que usam drogas há muito tempo, e os pais acham que começou agora, porque ele descobriu agora, por desconhecimento completo da doença. E os filhos negam. Não, eu comecei agora, tem uma semana, e quando já tem anos. Muitos não conseguem não enxergar isso, ou não querem enxergar. Portanto, nós temos aqui em Macaé Narcóticos Anônimos, nós temos Alcoólicos Anônimos, temos o Grupo Catutinha, que acolhe os familiares de dependentes químicos, ou seja qual for o outro problema, qual o problema que você enfrenta, vá nos procurar para conversar conosco, para nós compartilharmos as nossas dores, nossas experiências e dificuldades e as nossas vitórias, para você ver que é possível. Eu queria aproveitar também e mandar um abraço para a Clínica Shalom, um abraço para o Agnaldo, para o Luiz Antônio, Carlos Magno, pessoas maravilhosas, acolhedoras, pessoas que trabalham com humanização, acolhem de coração lá na Clínica Shalom.
Outro trabalho que está sendo desenvolvido também maravilhosamente nesta pandemia é o trabalho do CVV, do Centro de Valorização da Vida. Um abraço para o CVV de Rio das Ostras, é o posto que eu trabalho, lá de São Gonçalo, para todos de São Gonçalo. Um abraço para o pessoal lá do CVV da Bahia, tive o prazer de conhecer também. O CVV faz um acolhimento, tem feito um trabalho maravilhoso nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão sem saber o que fazer para processar, para superar essas dificuldades, esses medos, onde suas ansiedade está vindo em larga escala, depressão, crises de pânico. Então, eles optam para o anonimato deles, porque muitos não podem ou não têm como pedir ajuda e ligam para o CVV, e o CVV tem realizado um trabalho maravilhoso. Assim como eu sei também que o Lar Francisco de Assis, como as outras casas aí de Macaé, fazem também, ainda que seja via telefone ou remotamente pelos grupos, através da internet, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E se não estivermos sóbrios, equilibrados, não temos como ajudar o outro. Gente, é um momento muito difícil, é um momento para todos nós muito difícil, muito delicado. Tem um momento que temos medo realmente, mas aí é só respirar, pedir forças ao poder superior, conforme cada um concebe, e enfrentar esse momento, que vai passar, tá? Vai passar. É só uma prova que nós precisamos ter força, inteligência, né? E equilíbrio, sobriedade para passar esse momento. Porque é necessário que a gente mantenha esse equilíbrio para sair fortalecido amanhã ou depois, quando tudo isso acabar. Agora nós vamos abrir para pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta, Christian? Vai haver esse momento? Vou aguardar a posição do pessoal e pedir a vocês, gente, peçam ajuda. Não deixem de pedir ajuda neste momento, porque tem coisas que nós não sabemos processar, nós não sabemos o que fazer. E aí tem que pedir ajuda, tem que trabalhar essa humildade. E nos grupos nós nos fortalecemos, nós nos encontramos através do compartilhamento. A H diz que a felicidade compartilhada, a felicidade dividida, ela aumenta. Quando que a dor compartilhada, ela diminui. E quantas famílias não estão sofrendo nesse momento? Nos seus lares, sem poder pedir ajuda, sem poder sair. Mas nós temos o grupo, eu vou deixar o link depois no Lar Francisco de Assis, para que vocês, quem quiser participar do grupo de família, nós vamos deixar o link, nós nos reunimos todas as quintas-feiras. E para quem quiser participar dos grupos de narcóticos anônimos, nós vamos deixar também, porque é mais um canal de contato que nós temos para entender como passar por esse processo de recuperação. Oi, Christian. Nós temos uma pergunta, sim, eu vou passar para você, mas antes eu quero também dar o meu depoimento. Né? Na minha família, principalmente a materna, alguns casos de dependente do álcool, e como foi difícil lidar com isso, porque nós nos tornamos codependentes. Exatamente. E não sabíamos disso. E a convivência adoecia todo o núcleo familiar. E a gente não sabia que estávamos também doentes para poder ajudar. Né? E a recaída desse membro da família era a nossa recaída também. Foram
anos assim, até vir o desencarne desse familiar, né? E ainda sofremos por isso. Tem pessoas muito próximas que passam por essa situação e que não conseguem ver. Eu costumo dizer que o amor nos cega, né? Às vezes a gente fica cego por amor e não consegue reconhecer ou ver as falhas ou os sinais que estão acontecendo. E chegou uma pergunta aqui, eu vou ver para você. A Vitória nos mandou uma pergunta. Como ajudar um amigo ou familiar que é usuário de maconha e acha que esse tipo de droga não faz mal, né? Que é uma medicina, e que diz conseguir parar de usar quando quiser. E aí ela pergunta ainda, que tipo de abordagem podemos fazer? Como ajudar efetivamente? O que você aconselha? Porque às vezes a gente tem ideia, a gente quer falar, quer orientar, às vezes a pessoa é próxima e não sabemos como usar aquela linguagem. O que você nos aconselha e fala para a Vitória nesse momento? Inclusive, por conta do tempo, a gente não pôde falar, né? Porque, na verdade, isso é um estudo. Eu ia falar os sinais, como que a gente deve fazer essa abordagem, mas a Então, família, pode falar, Zé. ela se preocupa, ela dá muita atenção à droga, porque a droga de escolha, principalmente os jovens, eles sempre usam o mesmo argumento, que a maconha é natural, não faz mal, que ele para quando ele quer. Mas, olha, infelizmente, o que nós podemos fazer pelo nosso familiar é nos prepararmos para quando ele estiver apto a pedir ajuda, porque quando ele está nesse momento de negação, dizendo que a droga não faz mal e que ele tem controle, nada que você disser surtirá efeito. O que pode acontecer é uma revolta maior ainda dele e até ameaçar a fazer algum tipo de bobagem. O que acontece nesse caso é a família se preparar, buscando ajuda nos grupos, para saber o que fazer no momento exato. Não há o que conversar com um dependente químico, não se conversa quando ele está no uso, ou então não se negocia com um dependente químico. A gente tem que aguardar o momento dele pedir ajuda, porque infelizmente não há outro jeito. E a família quer, em muitos casos, como se fosse uma fórmula mágica, se nós dissermos, faça isso que dá certo, não é. E eu estou falando da família se preparar, porque muitos familiares, com o passar do tempo, vêm criando a revolta, ficam ameaçando o filho, e quando chega o momento exato de ajudar, a família tem dificuldade. Até para internar, fica com medo ou com pena, perguntando se a clínica é boa, se a clínica não vai bater, se não vai judiar, por falta de preparação, por estar doente. Então não há palavras para dizer para um dependente químico que vai mudar ele, que vai fazer ele parar de usar. Ele só para quando ele quer. Tem mais uma pergunta aqui, Zé. É... Como ajudar meu marido a parar de fumar? Porque o fumo também, né? O tabaco também é um vício. E a É, família dessa pessoa está com medo dele, que ele se mate por isso, por abrir mão do vício, pela abstinência e se matar. Como conscientizar, como falar? Que às vezes a pessoa acha que somente o tabaco não é um vício muito grave. E a família vendo ali que a saúde está prejudicada. Como é essa abordagem aí? o tabagismo, não diferente de qualquer outra dependência química, é uma dependência química. E uma das mais difíceis também de tratar. Existem tratamentos,
Mas, independente, qualquer que seja a droga de escolha, só depende do adicto querer parar. Não há como a gente... essa questão da gente falar que faz mal, que vai matar, que é um suicídio inconsciente, não mexe muito com ele, não adianta. Porque tem que partir dele a necessidade e a vontade de parar o uso. Tem mais uma aqui. E como um professor pode ajudar o aluno sem invadir o seu espaço e o espaço da família? A gente tem alguns professores que nós já conversamos, inclusive no nosso grupo tem algumas professoras, no grupo de família, e depois que elas começaram a fazer parte do grupo, elas aprenderam, desenvolveram ferramentas técnicas, né, de abordagem para lidar com alunos sem ser invasivo. Ou seja, essas ferramentas a gente aprende participando dos grupos. Isso não se dá a apenas eu falando como que ela vai se comunicar com o aluno. Porque quando você vai num grupo, que você começa a enxergar como que cada um se comporta, de como cada um relata a sua vida, você percebe que como que você vai agir mediante a cada aluno, porque cada um tem um temperamento diferente, são idades diferentes, comportamentos diferentes. Então, cada um tem uma abordagem que não vai ser igual realmente. E não adianta falar que a droga faz mal, que ele vai morrer, que a polícia vai prender, nada disso resolve. É por isso que nesses casos, a gente aconselha que as pessoas participem dos grupos para se fortalecerem e desenvolver essas técnicas de abordagem para não ser invasivo, porque realmente causa uma revolta no dependente químico quando é falado para ele a questão do uso e do comportamento dele. Tem que ter muito cuidado. Ô, Christian, tá sem áudio. A outra pergunta, Zé, seria como se esperar o pedido da ajuda do dependente se não seria tarde demais, né? Então, se não teria como conduzir a um tratamento. Então, eu acho que fica muito nessa última fala sua, da família, do amigo, buscar essa ajuda, né? Também aprender como lidar para saber como conduzir a conversa, ou como conduzir a pessoa para que venha a pedir ajuda. Estou certa, Zé? Exatamente. No momento que eu estava respondendo aquela outra pergunta, eu pensei nesse fato, que vai deixar a pessoa pedir e se ela não pedir morrer antes. Então, neste caso, cada caso é um caso. Aí eu entraria, dependendo da situação, com internação involuntária, entendeu? Contra a vontade dele. Existe a internação involuntária, a internação compulsória, porque quando o uso abusivo leva ele ao risco de vida, eu sou a favor de uma internação involuntária, porque todas que eu já participei, que eu conheço, que eu tenho conhecimento, deram resultados positivos. A família tem uma preocupação muito grande com isso, mas se a gente percebe que o adicto, o dependente químico, ele corre risco de vida, eu sou a favor da internação involuntária. É muito melhor do que deixar ou aguardar ele pedir ajuda, que tem casos que eles não vão pedir ajuda realmente. Mas isso é muito particular de cada família. Tem profissionais da área que também não são a favor da internação involuntária. Mas eu sou a favor, e todas que eu já vi, que eu participei, tiveram bons resultados. Poucos recaíram quando retornaram. Zé, não tem mais perguntas aqui. Eu quero agradecer
a sua colaboração. Foi muito esclarecedor, eu tenho certeza disso, que muitas pessoas precisavam ouvir esse bate-papo de hoje, assim como eu tenho certeza que muitos que estão nos assistindo identificaram alguém que precisa ter esse esclarecimento, e é nosso pedido para você que está aí nos ouvindo, e que identifica alguém que precisa ter esse esclarecimento, para encaminhar o link dessa corrente do bem. Caso você seja a sua questão nesse momento, e você não queira ir direto, ou não sabe como chegar, a pessoa fala assim: eu sou dependente e minha esposa parece ser mais doente do que eu. Estou buscando ajuda no narcótico e no CAPS. Estou sendo medicado. E também nós sabemos que o adicto, o dependente químico, ele também se torna um codependente. O familiar, por sua vez, ou seja, o que alimenta a codependência é o uso do dependente químico. Ele para de usar, a vida da família perde, do familiar doente, perde sentido. O primeiro passo já diz de Narcóticos Anônimos: admitimos que os impotentes diante da nossa adicção e que as nossas vidas haviam se tornado incontroláveis. É o mesmo passo para o codependente. E aí, neste caso, o familiar tem que buscar ajuda, tem que se tratar também, que ele adoece. Tem que buscar ajuda no grupo de Naranon, tem o Naranon Online também, tem o nosso grupo aqui de Macaé, o Catutinha, que faz o mesmo trabalho, que trabalha com a literatura de Naranon, porque a família adoece e não consegue enxergar. Por quê? A partir do momento que o adicto começa o seu tratamento, a sua recuperação, que começa o seu processo de sobriedade, ele muda o comportamento dele. E aí perde o sentido para o codependente, que vivia com base no comportamento do adicto, os velhos hábitos. E aí a vida do codependente perde sentido. Tem que buscar ajuda. Tem que orientar um grupo de Naranon, ou se for aqui em Macaé, para o nosso contato, o meu contato, para a gente trazer ela para o nosso grupo. Foi colocado nos comentários aí do YouTube o WhatsApp do Lar Francisco de Assis. Então, se você que está nos assistindo precisa de alguma informação a mais, mande uma mensagem para o Lar Francisco de Assis, que a gente entra em contato com o Zé, entra em contato com esses grupos, com a equipe do Catutinha, e repassa para vocês. Tá bom? Zé, pode ler, então, o poema, para a gente poder fazer a prece final e encerrar. Não é bem um poema, é uma reflexão. Repreendam, não culpem ou discutam, esteja eu drogado ou sóbrio. Isto pode fazer vocês se sentirem melhor, mas só vai piorar a situação. Não aceitem minhas promessas, a natureza da minha doença me impede de cumpri-las, mesmo naquele momento tencione fazê-las. As promessas são meu único meio de adiar a dor. E não permitam mudanças de acordos. Se um acordo foi feito, mantenha-se firme nele. Não percam a paciência comigo. Isto destruirá vocês e qualquer possibilidade de me ajudarem. Não permitam que sua ansiedade por mim façam vocês fazerem o que eu deveria fazer por mim mesmo. Não encubram ou tentem poupar-me das consequências do meu uso de drogas. Isto pode diminuir a crise, mas fará a minha doença piorar. Sobretudo, não fujam da realidade como eu faço. A dependência de drogas, minha doença, torna-se pior no uso. Comecem agora a aprender, a compreender e a fazer planos para a sua recuperação. Procurem o Naranon, grupos que existem para ajudar as famílias daqueles que abusam das drogas. Preciso da ajuda de um médico, um psicólogo,
de um conselheiro e de um adicto em recuperação que encontrou a sobriedade em Narcóticos Anônimos e principalmente de Deus. Eu não posso ajudar a mim mesmo. Assinado, seu usuário. Forte, né, Zé? Bastante, mas é real. Bem forte isso. Você pode nos encaminhar depois essa Sim, fala? sim, com certeza. Eu vou pedir à nossa equipe de divulgação para depois postar, colocar isso nas nossas redes sociais, porque eu acho que vai ser um grande alimento para muitos codependentes. Com certeza. Zé, então, muito obrigada. Obrigada por ter aceito o convite, obrigada pela sua disponibilidade. Eu sei o quanto você é ocupado, você que está se desdobrando para poder atender, né, a colaborar com tantos grupos de apoio. Muito obrigada. Sinta-se sempre bem-vindo ao Lar Francisco de Assis e estamos juntos nessa caminhada. E aí eu reforço a você que está nos assistindo, se precisa de ajuda, procure ajuda, principalmente família. Eu fui, a minha família, né, codependente e adoecemos muito. Não tivemos esse esclarecimento. Então, depois desse bate-papo de hoje, depois de tanta informação, se permita ser ajudado. Permita que a cura que você busca para aquela pessoa que você ama comece em você. Porque um doente não pode ajudar o outro doente. A Verdade. gente precisa estar saudável, precisa estar são para poder ajudar. Até para oferecer ajuda àquele a quem amamos, precisamos estar saudáveis. Zé, gratidão. Muito obrigada, meu amigo. Eu que sou grato mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado, muito obrigado. Até a próxima, Zé. Até a próxima. Então vamos agora para a nossa prece final. E vamos aqui agradecer a espiritualidade. Agradecer porque, com certeza, hoje barreiras foram quebradas. Né? Aquela dificuldade que a gente tinha de reconhecer, talvez, o nosso problema. Talvez hoje, nesse bate-papo da corrente do bem, caiu a ficha que tanto precisávamos para saber quanto ficamos doentes diante da enfermidade daquele que tanto amamos. E que precisamos também de ajuda. Então vamos agradecer a Jesus, agradecer aos espíritos amigos que visita cada lar durante a corrente do bem. Mestre Jesus, de joelhos em espírito, aqui agradecemos pelo encontro da noite de hoje. Por tamanha reflexão, abordagem e despertar para todos que aqui assistiram e todos aqueles que irão assistir futuramente. Que possamos pegar essa ferramenta e, alimentados pela coragem, buscar a ajuda que tanto precisamos. Levar a ajuda àquele que precisa. Faça, Mestre Jesus, de cada um de nós aqui, um instrumento da sua vontade, um instrumento de paz, de auxílio, um instrumento de resgate àquele irmão que precisa. Esteja ele longe ou dentro da nossa própria família. Que as vibrações da corrente do bem de hoje alcancem aqueles ao qual trazemos a nossa mente nesse momento. Que as vibrações da corrente do bem alcance
aqueles que estão em recuperação, em clínicas de recuperação, ou aqueles, Senhor, que ainda estão em seus lares, adoecidos, sem identificar ou sem coragem de buscar essa ajuda. Que nessas águas que aqui colocamos, possam ser colocados os remédios que tanto necessitamos, cada um na sua particularidade. Que possamos iniciar uma semana na sua paz, na sua presença. E que possamos sair desse período de recolhimento mais alimentados de Ti, fortalecidos na fé e sendo melhores a cada dia. Fique conosco, Mestre Jesus, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão a todos que estiveram conosco essa noite. Que possamos iniciar uma semana fortalecidos na fé, na confiança, buscando manter o pensamento elevado, buscando manter a boa ambiência dentro do nosso lar, tendo sempre olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração de sentir todo o auxílio que nos chega a todo momento. Nosso próximo encontro será na quarta-feira e aguardamos vocês aqui. Paz e bem a todos e até mais.